Olá pessoal, sou a Andréia Oliveira e estou aqui gravando esse vídeo para falar um pouco como está sendo a minha experiência com a ressonância harmônica. Eu comecei a fazer recentemente a segunda onda e eu queria compartilhar, falar, conversar com alguém sobre as coisas que eu sinto. O ressonante ele vai ficando um pouco solitário, né? Acaba acontecendo muitas coisas assim na vida da pessoa. E você não encontra muitas pessoas com quem conversar sobre isso, né? Com quem compartilhar, trocar alguma ideia sobre os processos internos que a gente passa, que a transformação que essa ferramenta traz para a gente, né? Então acontece uma alquimia interna, é por isso que agora eu entendi, né? Tem aquela série lá do professor Hélio, Alquimia Consciencial. Então, o que a ressonância faz é uma alquimia dentro da gente, né? Mexe nessa parte interna. E assim, a primeira vez que eu toquei, né, a minha primeira onda, eu senti uma pressão na cabeça, aqui na frente principalmente, que o professor explica que isso é quando a onda está entrando nos microtúbulos dos nossos neurônios. E eu consegui sentir, ter essa sensação. Então, a minha primeira onda, eu senti que eu tive várias catarses. Eu não estava me dando conta de que eram catarses, porque eu tenho um posicionamento de trazer muito a responsabilidade das coisas para mim. E sim, as catarses que a gente passa na ressonância harmônica não são culpa da ressonância, a responsabilidade da ressonância. Isso tem a ver com o processo de cada pessoa, de cada indivíduo, cada ser humano que está se desenvolvendo e amadurecendo espiritualmente, né? Evoluindo. Então, eu senti muitas transformações internas. O que eu percebi é que as minhas emoções ficaram muito mais afloradas. Eu cheguei até a mandar um e-mail pedindo auxílio, orientação para o professor Hélio. E, naturalmente, o que falta para mim é estudar mais o caminho das palestras, ler mais, a gente fazer a ressonância e não dar tudo de si nos estudos. Eu estudei, mas eu sinto agora que eu poderia ter estudado muito mais e que eu vou ter que estudar bastante para conseguir administrar, entender todo esse processo dessa alquimia interna, né? De conseguir, eu não vou dizer conduzir, porque na verdade nós somos conduzidos por essa onda, por essa força da ressonância, né? Eu digo assim, eu estou na força da ressonância harmônica. Então eu senti muitas catarses emocionais. Estou sentindo ainda na segunda onda. Quando a segunda onda chegou, antes de eu começar a tocar, mas parece assim, a presença, não sei como é para outras pessoas, mas a presença, o fato de a minha segunda onda já estava ali o link para me tocar, eu ainda não tinha visto na caixa de e-mail, então eu toquei da primeira onda. Mas o fato de já estar ali já traz uma sensação, uma informação diferente pro nosso campo, né? Pro teu campo. Então, o que eu acho que a maior lição, uma das maiores lições que eu aprendi na primeira onda, que ficou muito marcado, registrado em mim, foi a lição a fazer o bem, sem olhar a quem, fazer o bem o máximo que eu puder, no limite das minhas forças, como o professor ensina, né? Ajudar o máximo que eu puder. E eu queria deixar uma mensagem, um recado assim, você que está fazendo ressonância, se você está no momento de catarse, está no momento de desafio, o que pode te tirar disso é ajudar o próximo, ajudar pessoas, animais e plantas, tá? Lembra lá da série da Alquimia Consciencial, se você não assistiu, vale muito a pena assistir para você entender o que é calcinatio, que são os percalços que a gente vai encontrando no caminho. Tem a ver com as nossas limpezas, com a quantidade de antimatéria que a gente tem acumulado, que é isso que a ressonância harmônica vem limpar, né? Também. E então, assim, fazer o bem é algo extremamente consolador para mim, quando eu percebo que no momento que eu comecei a fazer o caminho das palestras, muitas coisas começaram a mudar na minha vida,
Meu paradigma virou de cabeça para baixo mesmo, aconteceram coisas inimagináveis comigo. Eu comecei a viver realidades que eu nunca pensei que eu pudesse estar vivendo, e junto com isso também vieram várias catarses. Às vezes assim, eu senti como se o chão estivesse abrindo embaixo dos meus pés, e tudo que eu acreditasse, tudo que eu construí, tudo que eu tinha como uma verdade, simplesmente começou a desmoronar, desconstruir. E nesse momento a gente pode se sentir um pouco desorientado, é normal. Quando tudo aquilo que você acreditava, que você tinha como verdade, de repente não é mais aquilo, e aquilo não é mais a tua referência, tu precisa de novas referências, né? Então a nossa referência tem que ser sempre o Criador, né? A gente tem que confiar na força da vida, no fluxo do universo, e saber que o campo eletromagnético é absolutamente justo. Essa é uma frase do professor Hélio, e a gente precisa confiar nisso. Então, fazer o bem, queria deixar essa mensagem aqui, ajudar, é isso que a gente precisa aqui no planeta, ajudar uns aos outros, ajudar os animais, ajudar as plantas, ajudar as pessoas, até aquelas que você acha que não merece, porque todos nós, mesmo não merecendo, recebemos a misericórdia divina, recebemos a oportunidade de fazer a ressonância harmônica, né? E o professor Hélio Couto, inclusive, ajuda tantas pessoas gratuitamente, com seu conhecimento, com a sua sabedoria, com essa ferramenta tão abençoada. Outra coisa que ficou muito nítida para mim, muito clara, é a vontade de viver. Eu nunca me senti tão viva, mesmo em meio a tantas catarses, a tantas coisas desconfortáveis acontecendo. Já tinham me avisado isso, que podem acontecer algumas coisas desconfortáveis, né? E isso às vezes causa até um pouco de medo em quem quer fazer a ressonância. Mas assim, medo a gente tem que sentir de não mudar de paradigma, de viver sempre na mesma escassez, na mesma mentalidade atrasada, presa ao materialismo, presa a relações que não fazem mais sentido, a lugares que não honram a nossa presença. E é isso que a gente deveria ter medo, de estagnar e nunca mais sair daquele lugar, da zona de conforto, só porque tá quentinho, né? Que nem o ofurô de cocô, tá quentinho, tá confortável lá dentro, mas você tá na merda, né? Então, assim, até quem tá na merda se acostuma a ficar nesse lugar. E a gente se condiciona a tudo, o ser humano é uma criatura que se condiciona a tudo. Então, condicionamento é uma outra palavra também, que veio para mim quando eu comecei a fazer a ressonância, e junto com isso se abriu também o estudo do design humano, que é sobre condicionamento energético, o condicionamento que a sua aura possui. Todo mundo possui uma aura com determinadas características específicas, e essa aura tem o seu próprio condicionamento, a sua própria forma de ver, de viver, de funcionar aqui nesse mundo. Então a gente precisa perceber quais condicionamentos a quais nós estamos condicionados, e se aquilo realmente é necessário, se aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está passando em relações, experiências, se aquilo é algo que vem de dentro, que tem a ver com a sua natureza essencial de ser, ou se é apenas algo que você se acostumou a estar ali. E voltando, né, a parte onde assim eu me sinto muito viva, eu nunca senti tanta vontade de viver, tanto amor pela vida, mesmo que tudo esteja desabando ao redor. É muito impressionante essa força da vida, essa vitalidade, essa vontade de vencer, de viver, de dar certo, de ajudar, de fazer o bem, de prosperar. E isso a ressonância harmônica trouxe para mim. Agora eu entendo porque muitas pessoas com depressão e até com sentimentos piores conseguem sair do fundo do poço quando começam a tocar essa onda divina nas suas vidas. Então, o resumo da ópera é: primeira onda foram muitas catarses, principalmente emocionais. Eu sou uma pessoa com uma densidade emocional, trago muito isso das emoções, embora eu seja muito racional, mas tem uma parte minha muito emocional também. E eu precisei estou precisando lidar de frente com as minhas emoções mais difíceis.
aquelas que estavam guardadas bem debaixo do tapete, assim, que eu não sabia que estavam ali. Isso existe, gente, é real, realmente tem coisas escondidas dentro da gente que a gente não se dá conta. E em meio a tantas novidades e catarses, uma alegria vivente todo dia, né? Acorda junto comigo uma alegria, uma vontade de viver, de ser feliz e de ajudar. Essa foi a primeira mudança consistente que eu senti, que a ressonância trouxe para mim, na minha forma de ver o mundo. Então, primeiro vai mudar a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente se sente em relação ao mundo, para depois as mudanças externas começarem a acontecer. Primeiro, as estruturas internas mais enrijecidas vão começar a se mover devagarinho. Isso pode trazer um certo incômodo, mas ao mesmo tempo que isso incomoda, traz um desconforto, isso me traz uma sensação de evolução, de que eu estou saindo do lugar, de que as coisas estão acontecendo, de que essa limpeza, essa mudança, essa transformação que eu procurei por tantos anos na minha vida, um anseio tão profundo da minha alma, agora eu encontrei, né? Uma ferramenta que fala comigo de uma maneira que eu não... é até difícil de explicar. E esse vídeo não é para ser muito longo, é só para deixar esse registro aqui. E conforme eu for sentindo vontade de compartilhar alguma coisa aqui que seja útil para alguém, eu volto aqui no canal, tá bom?